Felipe Fatincani e o São Paulo quebrou o tabu. E eu vou dizer agora pra você, o Palmeiras, eu assisti o jogo. O Palmeiras não vai entrar em campo, não? Quando é que vai ser o jogo, hein? Bom, se vocês me conhecem, vocês sabem que o Palmeiras ainda não entrou em campo em 2020, né? Vale bem lembrar isso. Mas os senhores se escoram em resultados contra times de expressão menor, os senhores se escoram naquela falsa invencibilidade de 44 empates e 3 vitórias, mas os senhores se escoram num título paulista que foi ganho de uma maneira assustadora perante ao nível de futebol apresentado naquela decisão. E aí, quando começa a aparecer a realidade, quando os adversários começam a surgir de uma forma um pouco mais forte, o Palmeiras não apresenta nada. E até com adversários que, entre aspas, apresentam menos recursos que o Palmeiras, ele também não estava jogando tão bem. Então, as realidades agora começam a cair um pouco mais na evidência de que, de fato, o Palmeiras é um time mal treinado, de que o Palmeiras é um time mal escalado, de que o elenco do Palmeiras, como eu sempre disse, era um elenco super valorizado em algumas posições, e o resultado é que agora, em outubro de 2020, em meio a um campeonato, em meio a uma pandemia, em meio a uma crise financeira, não tem como você trocar 14, 15 jogadores e tentar fazer com que esse time, e também trocar o técnico, desenvolva alguma coisa que vá mudar radicalmente o panorama. Muito difícil mesmo, entendeu? O erro foi lá atrás, na construção desse elenco, 2018 para 2019. Ah, mas o Palmeiras era campeão brasileiro, como pode falar? Eu falava, gente, tem que ter pés no chão. Quando esse time precisou jogar num nível mais alto de futebol, não apresentou nada, sentiu muita falta de jogadores melhores, mas ganhou, mas é brasileiro, que você é corneteiro, que vocês... Falei, gente, calma, vocês se empolgam com algumas coisas que o nível do nosso futebol aqui no Brasil mascara muito trabalho limitado. Aí o Flamengo no passado passou o carro em cima de todo mundo, ninguém sabia de onde veio. Não é que o Flamengo passou o carro em cima de todo mundo, ele trouxe um técnico que era um pouquinho melhor e fez o que fez. Se reforçou com mais capacidade e destruiu todos aqueles que estavam na arrogância de achar que o futebol brasileiro era o dono da razão. E não era o dono da razão. E o Flamengo está se reconstruindo de novo, com um técnico que está entendendo como é que funciona aqui, com o elenco que está comprando a ideia, e o Palmeiras está ficando pelo caminho. Como o Atlético, com um trabalho formado nesse ano, está na ponta do campeonato. Ah, mas perdeu pro Rogério Ceni 3 vezes, não importa, mas a sequência do trabalho. E o Palmeiras está ali. Não, mas é o Vanderlei. Ah, mas a história do Luxemburgo. A história dele de 2004 para cá não existe no futebol, desculpa. De 2004 para cá, ele não teve história nenhuma de futebol. A história dele de 2004 para cá é uma história de um técnico mediano para ruim. Os resultados são fraquíssimos e inexpressivos de 2004 para cá. De 2004 para trás, uma história lindíssima, que merece toda a reverência e respeito. Dali para frente, esquece, não fez mais nada. Então, o momento dele passou há muito tempo e ele discursa como se fosse o dono da razão. E as entrevistas coletivas dele são entrevistas completamente desconexas em relação à realidade. Agora ele fala que tem que ver se tem o time para jogar bonito. Gente, a cobrança não é jogar bonito, não é jogar feio, é jogar bem. O Palmeiras nem bem ele joga. Para depois, quiçá, pensar em jogar de uma forma mais espetaculosa, nem isso. Mas ele chegou no começo do ano falando que o elenco era ótimo, que estava tudo bem, que estava tudo às mil maravilhas. Aí ele fala que o elenco só tem garotos, não sei o quê, mas ele próprio nem escala os próprios garotos. Escalou 2 garotos que ele deu um pouquinho mais de sequência. O resto são jogadores que ele tem colocado à torta e à rodo, os medalhões, os veteranos, né? Os caras de currículo, os acomodados do elenco, que não acontece nada dentro de campo. Nada, rigorosamente nada. São os mesmos que não praticam nenhum futebol e que já há alguns anos não têm praticado o futebol. E que insistentemente têm sido colocados por ele, que não tem peito e coragem de colocar 2, 3, 4 bons garotos para maturar. Por quê? Porque talvez individualmente ele não extraia mais nada de jogador, e muito menos desses garotos. Aliás, alguns estão até tendo um rendimento questionável, como o Patrick de Paula, que está sendo sacrificado por uma saída de bola lenta, um time que não sabe desenvolver o jogo defensivamente para o lado ofensivo,
time que é espaçado para marcar, que faz uma marcação-pressão que é ridícula, é primária a marcação-pressão do Palmeiras, que é uma marcação-pressão que ela parece um queijo suíço, tem mais buraco que não sei o quê. É uma coisa horrorosa. O segundo gol do São Paulo é um tapa na cara do Vanderlei Luxemburgo em termos de como aprender a sair para o jogo. E olha que o Fernando Diniz estava sendo criticado justamente por isso, por ter dificuldade para sair para o jogo. Só que o Palmeiras hoje é tão deficitário que o Fernando Diniz colocou 8 jogadores para tocar na bola e fez o gol em cima do Vanderlei. Para vocês terem ideia do que é a tal da marcação-pressão, da intensidade do Palmeiras. Então, na minha visão, é o que eu falei, o trabalho do Luxemburgo no Palmeiras não aconteceu e não vai acontecer. Não vai jogar mais do que isso. E se pensem agora, infelizmente, porque é difícil dizer isso, que o Palmeiras vai ter que mudar de treinador. A solução está no mercado externo. Se quiser olhar para o mercado externo e tentar uma diferença, pode ser que isso aconteça. A questão que eu me coloco na cabeça é, será que a diretoria do Palmeiras vai ter capacidade para conversar com o técnico estrangeiro e mostrar uma ideia de futebol minimamente convincente para fazer alguém aceitar o projeto do Palmeiras? Um projeto que só demite técnica a cada 4, 5 meses porque eles próprios na gestão de futebol não têm capacidade para montar um elenco e um time? Porque com o Sampaoli, a informação que eu tenho foi essa. Não foi dinheiro, não foi exigência, porque o cara queria passagem. Não foi isso. Foi ideia de futebol. O Sampaoli conversou com a diretoria do Palmeiras e eles bugaram para entender o que o Sampaoli queria. Por isso que não deu certo. Ele não sentiu firmeza na diretoria do Palmeiras, na figura do Gagliotti, do Anderson Barros, e simplesmente não quis aceitar. O problema não foi dinheiro, foi ideia de futebol. E essa é a minha preocupação. Tanto é que ficou evidente. Eles atiraram no Sampaoli e acertaram no Vanderlei Luxemburgo. Duas ideias completamente diferentes daquele pensamento que falaram de mudança, de novas tendências do futebol. O resultado é esse.